Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de hoje, a aula de número 2, onde nós vamos falar sobre a evolução dos computadores e vamos conhecer o sistema computacional. Vamos lá? Para a gente conhecer, um pouco mais sobre os computadores, é interessante que a gente conheça a sua evolução ao longo do tempo. Vamos aí, então, para a primeira geração de computadores. Então, quando os computadores foram criados? Olha só, pelas fotos você imagina que então eram equipamentos muito grandes, eles ocupavam prédios inteiros, né? E, olha só, eles utilizavam, e aí o ponto X, o que define os computadores de primeira geração, é que o componente-chave, né, o núcleo desse componente, a base para a construção dos computadores, era a válvula eletrônica. A válvula eletrônica é um componente eletrônico, né, faz parte da eletrônica, muito utilizado, né. Nessa época, então, utilizava-se a válvula eletrônica, através do qual se montavam os computadores dessa geração. Então, era um avanço para a época, sem dúvida, né, uma máquina que era automática, que poderia ser programada, ou seja, então realizava cálculos que humanamente seria impossível de ser realizado, então ele fazia cálculos de forma extremamente rápida, manipular grande quantidade de informações e trabalhar de forma linear, que é como os computadores trabalham. Então, se você programar ele, né, corretamente, ele vai fazer uma vez, ele vai fazer 1 bilhão de vezes, exatamente da mesma forma. O computador não erra, a não ser que o programa, né, tenha sido feito da forma errada. Mas ele da forma que você programar, ele vai, né, fazer as operações. Então, temos aí fotos aí, né? O computador ENIAC, 1946, olha só, utilizava 17.468 válvulas, computador de 30 toneladas. E aí, ó, consumiu uma grande quantidade de energia, né? Era difícil de manutenção, né? Só quem montou mesmo, quem construiu, que conseguiria ir lá, né, e fazer reparos nessa máquina. Um problema de superaquecimento devido à válvula. A válvula era um equipamento também que ele aquecia. Então você imagina aí, 17 mil mais 17 mil válvulas, né? Então esse computador então devia aquecer muito, beleza? Porém, era um grande avanço tecnológico para a época. E aí, esse computador EDVAC, 1947, primeiro computador a utilizar a arquitetura de von Neumann. Von Neumann é aquela arquitetura o computador, né, com programa armazenado. Ok? E se a gente for fazer analogia para que vocês entendam, né, o que é a ideia lá do programa armazenado. Imagina uma calculadora, essa que você compra aí em algum ambulante ou numa loja de eletrônicos, tá? Mas é aquela calculadora com as operações básicas, né? Calculadora digital com as operações básicas. O que acontece? Então, ela é um equipamento digital que você realiza cálculos ali, né? Ele tem as operações já fixas, adição, subtração, né? Divisão, etc., porcentagem, tem as operações que tem lá. Você pode adicionar, né, funções daquilo lá? Não, você não pode. Então ela foi construída, no momento que construiu aquela calculadora, os circuitos, né? Tudo aquilo foi feito para quando você digitasse, né? O display já mostrasse os números e as operações respondessem de acordo com o botão que você, né, selecionar lá. Mas ela é feita exatamente só para aquela função, ela foi construída exatamente para ser aquela calculadora com as operações básicas, só isso. Você pode expandir, então, não quero essas operações que vem nela, eu quero colocar outras operações. Não, porque a construção faz parte do hardware dela, faz parte a parte física já é o próprio programa. Então é tudo uma coisa só. A parte, né, todos os componentes eletrônicos, todos eles é uma coisa só. É uma calculadora e que tem aquelas funções lá. Ok. Qual a ideia do computador com programa armazenado?
de um lado você tem um computador, né, que é a parte física, do outro lado você tem um programa. Então essa máquina ela pode receber programas e ela vai trabalhar de acordo com aquele programa. Então eu coloquei nessa máquina um programa para calcular. Então ela começa a calcular. Então eu tiro esse programa agora, não quero mais usar, mas a mesma máquina, eu vou colocar um outro programa dentro dela. Esse programa agora vai fazer folha de pagamento. Então a partir de então o computador faz folha de pagamento. Olha só, então ele é uma máquina de uso geral. O que você colocar, né, o que ela suporte, um programa que seja adequado para ela, ela começa a funcionar de acordo com aquele programa. Ok? Então é isso. Então, equipamentos que poderiam ser programados. Ok? Isso. Então você tem um hardware e você tem uma programação. E esses programas iam evoluindo junto também com os computadores, que é isso que nós temos hoje. Você for verificar o seguinte, se você tem um computador em casa, aquele computador que você tem é uma máquina, é uma coisa. Os programas que você tem são separados. O seu computador vem a loja te entrega com programas instalados. Mas se você não quiser, você pode formatar esse computador, ou seja, limpar, apagar tudo que tem nele e instalar novos programas. Então, ele pode programas diferentes. Então, o seu computador está com Windows, você pode colocar para funcionar com Linux. Você usa o Word para digitar texto, né? Você pode amanhã, não quero usar LibreOffice. E a partir de então, o computador vai rodar LibreOffice. Lembra? Mas dentro do mesmo equipamento físico, ok? Essa é a ideia do computador com programa armazenado. Ok? Que aí a gente não diz então que a calculadora é um computador, porque a calculadora ela não tem um programa armazenado. Você não pode retirar aquele programa e inserir outro nela. Eu não posso formatar, atualizar minha calculadora, a não ser calculadoras especiais. Tem calculadoras específicas que suportam essa funcionalidade. Não é o caso dessa calculadora que nós estamos comentando. Ok? Vamos então para a segunda geração. A segunda geração ela é marcada o quê? Pela mudança do componente básico de construção desses computadores, que agora eles são construídos através de uma válvula. Não, eles não são mais construídos com a válvula, eles são construídos através de um transistor. Ok, então é um transistor. E qual a diferença disso? O transistor ele faz exatamente a mesma coisa que a válvula fazia, só que ele é menor, né? Ele é mais barato, ele é mais rápido, ele consome menos energia, ele aquece menos. Então, digamos que eu teria uma placa, né? Digamos do tamanho de uma mesa de jantar, cheia de válvulas soldadas em cima dessa mesa, para fazer a mesma coisa que aquela placa montada através de válvulas fazia, né? Eu posso utilizar uma placa, digamos, do tamanho de uma agenda. Olha a redução de tamanho, fazendo a mesma coisa que aquela placa gigantesca fazia. Por quê? Porque nós mudamos o componente. Então, com isso, o computador fica menor, fica mais confiável, fica mais rápido e fica mais barato. Então, se a gente ver as fotos desses computadores aqui, você vê que eles diminuíram de tamanho, mas nem por isso eles mudaram, ok? A performance deles, a velocidade deles. Eles eram tão ou muitas vezes mais rápidas do que aqueles computadores da primeira geração. Aí nós vamos para a terceira geração. Da mesma forma, pessoal. O que muda, ok? É o componente básico da produção do equipamento. Ao invés de transistores, aqui nós temos o que? Circuitos integrados, ok? Que é esse componente aqui. E, na verdade, o que é um circuito integrado? Na verdade, assim, integrado dá a ideia do que? O circuito onde as coisas são juntas, integradas, né? Juntinhas, compactadas. E o que é isso? O que tem dentro do circuito integrado? Ele tem transistores. Ok? Então, aqueles componentes que eram soltos antes, compactou-se, vários deles, um ao lado do outro, exprimido, como se fosse um sanduíche de transistores. Então, no lugar onde eu coloco o espaço, digamos, uma peça onde eu
eu colocaria, digamos, 3 transistores, eu coloco um circuito integrado. Um circuito integrado, assim, ocupava um espaço de 3 transistores. Só que esse circuito integrado, ele por sua vez, ele poderia ter não 3 transistores dentro dele. Ele podia ter 1000, 10.000 transistores dentro dele. Ok? Então ele tinha muitos, centenas ou milhares de transistores em um mesmo circuito integrado. E olha só, então ficou menor. E outra, era muito mais barato essa tecnologia. Então, você colocava aí vários milhares de transistores em um circuito integrado com custo de algumas unidades de transistores separadamente. Então, mais uma vez, fica menor, fica mais barato, fica mais rápido. E aí temos outros equipamentos. E aí, à medida que o tempo passa, vocês vão vendo, os computadores vão diminuindo o seu tamanho. Mas ao mesmo tempo, aumentando a velocidade e a sua capacidade. Né? Então, temos então, olha só, esse Intel é um processador, né? Esse componente, né, que é o coração do computador, né? Que era inicialmente feito por válvula, depois por transistor, aqui por circuito integrado. Olha só, esse Intel 4004 de 1971, ele tem o que, ó? 2.250 componentes, 2.250 transistores. Soma dois números em 11 milionésimos de segundo. Em 74 já tem esse outro, ó, né? Com 4.500 componentes, soma dois números em 2,5 milionésimos de segundo. Olha só a redução do tempo, então aumento da velocidade. Bem veloz, ó. Muito mais de 4 vezes veloz que o anterior. Esse 6502, né? 4.300 componentes, um pouco menos que esse aqui, né? Mas ele é mais rápido, ele tem menos componentes, mas soma dois números em 1 milionésimo de segundo, contra 2,5 milionésimo de segundo. E aí começaram a popularizar alguns computadores já nessa terceira geração, ok? Como o computador Altair, ok? Que era o primeiro computador que tinha essa ideia de computador para uso pessoal. Ok? Olha só, aí temos alguns exemplos, alguns equipamentos montados nessa época. Tem, através de processadores dessa terceira geração que foi montado o protótipo do Apple I, né? Apple I, né? Que veio dar origem à Apple, né? A indústria de produtos eletrônicos, que ela começou inicialmente com computadores, que em seguida, né, teve sua geração, né, Apple II, Macintosh, ok, e chegando, né, ao MacBook que nós temos hoje, né, que são equipamentos de altíssima qualidade, porém muito caros, mas que são a preferência dos profissionais, né, em determinadas áreas fazem questão desses equipamentos, ok. Né? E tem outros, né, equipamentos utilizando esses processadores. Vamos aí então para a quarta geração. E a quarta geração, olha só, ok? Você tem aí as tecnologias que eles chamavam de LSI ou VLSI, mas vem do inglês, né? Large Scale Integration, né? Uma integração em larga escala. E aqui VLSI, né, que é que vem vem do very, que é muito, né, muito grande, né, o superlativo. Então, olha só, uma integração em uma escala muito grande, muito larga, né, muito maior. Então, ou seja, é aquela onde você tem integração, ou seja, compactação de transistores em uma ordem muito mais, né, acentuada. Enquanto outro você tinha, então, quando você tinha milhares, né, centenas ou milhares de transistores, né, lá no circuito integrado, aqui, né, nesses chips LSI, VLSI, nós chegamos à ordem dos milhões. Então, um processador como esse, ele tem no núcleo dele milhões de transistores. Então, aqui nós estamos falando aqui, né? Olha só, 4.500, 4.300,
componentes. Aqui, nessa quarta geração, nós falamos de milhões, tá, pessoal? Milhões de componentes dentro de cada um desses componentes, né, desses processadores. E vamos então para a nossa quinta geração, que são, né, olha só, que é circuito, né, integrado em ultra, né, escala, né, uma ultra escala de integração, ou seja, muitos mais milhões ainda de transistores em cada um desses componentes. Então, e é onde os computadores ficaram extremamente rápidos. E aí também, nós chegamos também aos processadores atuais. O que acontece com eles? Ao invés dele ter, né, mas sempre estou falando, o processador, ele é o coraçãozinho, né, o coração do computador. Quando ele bate, o computador faz alguma coisa. Quanto mais rápido esse coração bater, mais operações são realizadas. E aí, o que eles estão fazendo agora, né, nessas últimas gerações de processadores, pessoal? Então, quando você não pode mais aumentar a velocidade desse componente, você monta ele, é um conjunto deles, trabalhando como se fosse um só. Então, hoje os processadores, atualmente, ele vem, né? Ele vem 4 processadores, vem 8 processadores, todos juntos, como se fosse um só trabalhando. E aí, isso tem tudo a ver, pessoal, quando você vê algum comentário, né? Ah, tá, eu tenho um celular, meu celular é um octa-core. Octa de 8, core, coração, entendeu? Isso tem, tá, nós estamos falando do processador, né? Desse componente central que está lá dentro do seu celular. Então, um celular que tem um processador com 8 núcleos. Tem 8 processadores, todo um do lado do outro, trabalhando como se fosse um só, deixando o seu processamento, a geração de imagem, a geração de vídeos, fotos, né, edição, tudo muito rápido. E trabalhando com um grande número de informações que a gente trabalha hoje no celular. Hoje o celular é praticamente... aliás, o celular é um computador. Mas as pessoas estão cada dia hoje utilizando um celular mais do que utilizavam o computador antes. Antes você tinha um computador, você tinha um celular. Você fazia algumas coisas simples. As outras mais pesadas você usava o seu computador em casa ou no seu laptop, né? Hoje não, a maioria das coisas. Então, você vai ver que, se vocês for observar, a maioria das pessoas hoje, inclusive, estão deixando um pouquinho de lado o uso do notebook em casa para usar o celular, porque tudo você faz dele. Então, você quer acessar o banco, você faz pelo celular, beleza? Você quer tirar uma foto, usa o celular. Você quer mandar um texto rápido, você manda o celular. Você quer fazer uma gravação, um vídeo, um documentário, você vai, faz, edita, corta e manda pelo celular. Algumas operações são, inclusive, muito mais práticas no celular do que no computador, no PC. Isso graças ao quê? Mas também isso devido à tecnologia, né, desses processadores que foram embutidos nos celulares, deixando eles capazes de atender às suas necessidades. Que antes, antigamente, eles não conseguiam fazer. Né? E aí é a mesma coisa. Então você tem, né, tem um processador Intel Core 2 né? É um quad-core. Quando fala isso, 2, quad de 4, nós estamos falando disso, ok? Quad-core, 4 corações, 4 núcleos, 4 processadores trabalhando, né, em paralelo. Okay? E aí, o que o computador faz? Né? É isso aí, pessoal. Ele recebe entradas, ele processa e emite saídas. Então, no exemplo, lá do trabalho do censo, onde o funcionário lá do IBGE, né, ele faz a pesquisa com cada pessoa, colocando informações sobre diversas sobre pessoa, salário, idade, escolaridade, casa própria, dados sociais, número de filhos, etc. Né? Ele está dando entradas. E essas entradas elas vão ser o quê? Processadas. Vai entrar no sistema, ele vai ser processado e vai gerar saídas, que são aqueles gráficos quando você vê numa matéria jornalística, né? Então, nós tivemos um crescimento da renda no Nordeste na ordem de 30 e tantos %.
diminuiu o número de analfabetos em tantos por cento em tal região. Cresce o número de desempregados na região sudeste, na idade entre 35 e 45 anos. Olha só, é muita informação. Essas são as saídas. E o que diz, né? Como essas coisas, né, fazem? Então, ó, o que você entra são dados. Ó, dados. É o que é a matéria-prima, né, do processamento. E ele vai operar, ou seja, o processador ele vai triturar esses dados de acordo com os programas. Tem programas que dizem o que ele deve fazer com os dados. Então, eu quero que você calcule isso, eu quero que você pegue esses dados e faça uma folha de pagamento, eu quero que você pegue esses dados e você faça um gráfico me dizendo um percentual de estudantes de nível superior, por exemplo. O resultado disso é a informação. E aí nós vamos o quê? Algumas terminologias, então, para a gente poder seguir um pouco mais, né? Então a gente falou alguns termos aqui, mas eles ficaram um pouco vagos. Vamos, ok? Dar um segmento aí nesses termos, ok? Primeiro, programa. Nós falamos de programa. Então, programa é o roteiro que orienta o computador, mostrando a sequência de operações necessárias para ele executar uma determinada tarefa. Ok? Então, quando você liga o computador, o Windows aparece lá. O Windows é um programa, é um dos programas. A gente vai explicar um pouquinho sobre o Windows. Então, o Windows ele vai dizer para o computador o que vai fazer. Ó, você liga, você mostra a imagem aqui na tela. Você, quando o usuário clicar, mexer no botão bem aqui, entendeu? Você vai mostrar lá na tela uma setinha que vai se mover. Quando digitar um texto, clicar no disquinho de salvar, você vai pegar aquele texto, vai mandar lá para o pendrive do usuário. Ou seja, tudo, o computador só faz alguma coisa porque ele tem esse roteiro, que são os programas. Né? Então, sequência de instruções que dirige a CPU, né, que é o processador, a fazer, quando ele está para ele fazer alguma tarefa. Composto de uma série de comandos ou instruções. Hardware, conjunto é toda a parte física, ou seja, os componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos. Então, por que eu falo mecânico? Tem mecânico também, toda essa parte de engrenagens, né? Por exemplo, quando você clica no botão lá e manda, eu quero ejetar o meu CD, e aí a gavetinha automaticamente abre e mostra o CD para você. É um componente mecânico. Ele deu um comando, o processador, né, o programa deu um comando, e o hardware, né, que é essa parte física, respondeu. Ela entendeu que é para ela abrir a gaveta. Então, são componentes mecânicos, elétricos, eletrônicos, ou seja, o monitor, o teclado, todos esses conjuntos, toda impressora, mouse, né? Tudo isso chama de hardware. Toda a parte física, aquilo que você enxerga, toca no computador, é hardware. E o software são os programas. Ou seja, é o Windows, é o Word, é o seu joguinho, é o programa para você mandar mensagens, é o programa para você editar imagens, né? Photoshop, por exemplo, são softwares. Tá? E aí a gente vê então como essas partes elas se juntam, elas se compõem para formar, olha só, um sistema computacional. Porque o sistema computacional é completo quando tem todos esses atores do processo, ok? O hardware, que é onde a coisa acontece, é a parte física, onde a informação é processada. Mas ele só é processada de acordo, ok? Existe um sistema operacional, é um tipo de software, ok? E tem os programas aplicativos, ou seja, então você tem um sistema operacional, que no caso o Windows, né, que é um sistema operacional. Você tem um programa aplicativo, por exemplo, é o navegador da internet, é o seu game, tá? É o seu programa para edição de imagem, o seu programa para você escutar música. Então, são seus programas aplicativos. Olha só, né, eles mandam informação para o hardware, porque o hardware que faz a coisa, mas ele faz de acordo com os programas operacional ou aplicativos. Mas eles também só respondem a isso por ordem do usuário. Porque se eu ligar o computador, ele vai só abrir o Windows, vai ficar parado e não vai fazer nada. Precisa o quê? Que o usuário clique lá, iniciar, programas, Word. E lá você consegue operar, digitar seu texto, o texto vai aparecendo na tela, você vai mudando as letras, vai mudando as cores. Então, o usuário
Tem até um termo mais técnico, que chama de hardware, que é a parte física, o software, os programas, e para os usuários eles usam o peopleware, né? Que seria o ware voltado para pessoas, peopleware. Né? Hardware, software, peopleware. Okay? Então, esse conjunto fecha como sistema computacional. Ok, pessoal? E aqui, então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, vamos entrar, né, um pouco mais em detalhes como hardware e software. Ok, pessoal? Até então, até a nossa próxima aula.